Palavra do Senhor conforme está em Lucas capítulo 7, versos 36 a 50. Diz assim a Escritura: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e o ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a te dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? A palavra Evangelho significa boa notícia. Isso nos dá um indício. Evangelho é uma mensagem boa. Mas a Bíblia também disse que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é uma mensagem e o Evangelho é o poder de Deus. Inclusive, a Escritura nos diz em Romanos 1,16 que é o poder para a salvação. Então só existe perspectiva de salvação, de vida eterna, de vida com Deus, através do Evangelho, que é uma mensagem de algo que Deus fez. Mas o Evangelho, que é uma mensagem, que é o poder de Deus, o Evangelho é, acima de tudo, uma pessoa. É alguém. E uma pessoa única. O Evangelho é alguém com quem nós podemos e devemos nos relacionar a partir da realidade de quem Ele é. E muitas vezes as circunstâncias servem para revelar onde o coração das pessoas está em torno do Evangelho. Principalmente quando esta mensagem chega, quando este poder se manifesta, mas quando visivelmente Jesus está presente em determinadas situações. Mas vem aqui uma outra questão. O Evangelho, que é uma mensagem, que é o poder de Deus e que é uma pessoa, mas onde ele se processa na gente? Como que a gente consegue perceber se ele está fluindo ou não na nossa vida, se ele faz parte ou não da nossa vida? E aqui vem algo muito importante. O Evangelho se processa na nossa mente e no nosso coração. Nós temos a percepção se o Evangelho está agindo em nós quando nós sondamos nossa mente e o nosso coração. Porque é impossível
impossível alguém que está sendo alcançado pela graça do Evangelho não passar por uma profunda transformação na sua mente e no seu coração, porque é onde o Evangelho se processa. Esse texto, ele nos dá essas percepções. Como que isso tudo acontece? Como que o Evangelho pode invadir a vida de alguém? E como que o Evangelho, que é uma pessoa, ao mesmo tempo é uma mensagem e é um poder de Deus em nosso favor, como tudo isso se conecta com a nossa realidade, com a nossa vida hoje, com o momento exato da história que você está vivendo. E nesta passagem nós temos essa percepção. Porque é um encontro onde aqueles personagens estão ali com Jesus. Mas é um encontro em que não necessariamente o Evangelho transforma todos aqueles personagens. Que todos são alcançados pelo impacto da presença de Jesus, pela boa notícia do reino de Deus e pelo poder de Deus que estava ali presente. Isso já começa a nos lançar um grande desafio. Você pode estar muito próximo do Evangelho. Você pode estar ao lado da pessoa do Evangelho, que é Jesus. Você pode ver sinais do Evangelho, mas pode ser que o Evangelho não esteja em você. E o que acusa isso? Onde o seu coração e a sua mente se encontram. Porque, como eu disse, quando o Evangelho entra em nós, há uma profunda mudança, há um impacto gigantesco. Vamos tentar reconstruir a cena desse jantar? Tem aqui algumas questões que a gente precisa meio que imaginar a partir das informações culturais que nós temos. Porque imagina comigo se a gente pega uma cena de um jantar convencional lá na sua casa, mesmo que seja um banquete que você esteja dando para um convidado. Aí, de repente, você começa a imaginar, né? A mesa posta, bonita, aquele forro. E tem uma mulher lavando os pés de alguém. Mas como é que isso funcionaria? Não é? Como que isso funcionaria? Lá debaixo da mesa? Então, preste atenção. Deixa eu tentar reconstruir para você como que foi aquele ambiente narrado aqui por Lucas. Era muito comum naquela região, as casas das pessoas que tinham um pouco mais de recursos. E se o fariseu chama Jesus até a sua casa, ele se enquadra dentro mais ou menos desse universo, daqueles que costumavam dar jantares, dar banquetes, receberem convidados especiais. Era muito comum que as construções fossem em torno de um pátio central. Havia um pátio central. Então, na época que não estava muito frio, geralmente quem dava um jantar usava aquele pátio aberto para trazer os seus convidados. Outro detalhe importante, as mesas eram diferentes e os assentos muito mais. O texto nos diz que Jesus estava reclinado. Então, eram como que divãs, mesas baixas e divãs onde reclinado, deitado, apoiado com o braço esquerdo, os convidados serviam-se à mesa enquanto conversavam. Eram jantares que não tinha celular, entendeu? Negócio de ficar olhando, WhatsApp, né? Todo mundo olhava um para o outro. Eles eram normais, não é? Eles eram normais. E eles partilhavam ali uma conversa à mesa. Outro detalhe importante, como era no pátio, e geralmente eram refeições especiais, os convidados no divã, né, inclinados, reclinados, com os pés para lá, né, para fora da mesa. Era possível pessoas não convidadas ficarem ao redor, geralmente sentadas ali, encostadas, para ouvirem aqueles diálogos. Então isso não era incomum. Alguém chegar naquele ambiente que não era um convidado, ele não tinha o divã para deitar, ele não iria à mesa, mas era possível que as pessoas ficassem por ali, ouvindo o que o rabino,
ou aquela pessoa de influência, aquele líder político, estava compartilhando naquele jantar especial. Então, a possibilidade de alguém não convidado aparecer na festa, não para participar do banquete, mas para ficar ali ao redor, era uma coisa normal, natural, convencional. Então, essa é a cena. Jesus ali inclinado, ou reclinado, usando a palavra exata do texto, com o seu braço esquerdo apoiando provavelmente a sua fronte, servindo-se com a mão direita, e os convidados colocados assim em torno da mesa, e Jesus, até por uma questão de higiene da época, com os pés mais para fora. Outra coisa interessante, quando se convidava alguém que se reconhecia a sua importância, havia algumas coisas naquela cultura que revelavam a honra do convidado. Então eu convidei você, você é uma pessoa que eu entendo a ser um mestre, é alguém que veio para esse jantar especial. Havia um certo ritual de recepção, de acolhimento. O que isso geralmente envolvia? Vamos lembrar que as ruas, os acessos, eles não eram calçados. E as pessoas usavam sandálias, geralmente apenas com fitas de couro e um solado muito fino. Resultado, os convidados chegavam com seus pés empoeirados, sujos. Então, era convencional que principalmente o convidado de honra tivesse os seus pés lavados, geralmente pelo servo mais humilde, menos relevante da casa. Inclusive, isso te lembra outra cena, né? A cena quando Jesus lava os pés dos discípulos. Também era muito comum que o dono da casa chegasse nesse convidado, se ele era um rabino, né, um rabi, um mestre, então ele, rabi, e dava o ósculo. Não é óculos não, tá, pessoal? Ósculo. Né? Pessoal lá da congregação cristã gosta desse negócio, né? Então, o ósculo era um beijo de boas-vindas na face. E uma vez que aquela pessoa era recebida como uma autoridade espiritual, também era normal nessa cerimônia. Era uma atitude de honra para o convidado. Você pingar um azeite de oliva, geralmente aromatizado por rosas, como um sinal de que eu estou recebendo alguém que tem autoridade espiritual. Esse era um ambiente. Mas a gente começa a ver que as coisas não aconteceram bem assim. Primeiro, Simão, que era o fariseu que estava dando esse banquete, não honrou Jesus com essas atitudes normais da época, o que sinaliza que ele não está até aqui reconhecendo toda a autoridade de Jesus. Talvez ele estivesse duvidoso, como ele inclusive demonstra depois. Talvez ele leva Jesus ali para um jantar onde Jesus seria inquirido, quem sabe para pôr Jesus à prova. Ou simplesmente ele resolve levar aquele homem que estava em ascendência, começando a arrastar as multidões por uma questão mais social do que por entender, de fato, o que significaria aquele jantar. E mais do que isso, não apenas ele deixa de cumprir aqueles ritos naturais da cultura, como de repente nós temos esta mulher que adentra aquela cena. E diz o texto, lembre-se, Jesus reclinado, os pés de Jesus para trás, que aquela mulher leva consigo um jarro, né, de alabastro. Alabastro era um perfume caríssimo. Os estudiosos dizem que chegaria a um valor de 300 denários. 300 denários seria, diríamos assim, o valor pago por 300 dias de serviço para um trabalhador braçal. Então a conta que você faz é mais ou menos o seguinte: uma diária de uma diarista na casa, de um servente na obra, quanto que custa? 150? 180? 120?
Então você multiplica isso por 300, você tem mais ou menos até quanto aquele perfume custava. Não era barato. Se for a R$ 150, daria 45 mil um vidro de alabastro. Não era uma coisa, diríamos assim, que as pessoas andavam por aí esbanjando. Ainda mais uma mulher que aparentemente tinha uma fama muito negativa e que, uma vez assim, provavelmente não era uma pessoa rica e bem conceituada, muito menos na sociedade. Ela leva esse perfume consigo. Mas antes de ungir os pés de Jesus, que ela faz posteriormente, com aquele perfume, diz o texto que ela começa a chorar, e ela molha os pés de Jesus com as suas lágrimas. E aí vem uma outra coisa que culturalmente é muito diferente em relação ao nosso tempo. As mulheres adultas não soltavam os cabelos naquela época. Elas sempre estavam com o cabelo preso. Essa mulher, ao molhar os pés de Jesus, ela solta os cabelos, e aí é muito difícil para a gente, né, imaginar a situação. Mas aquilo que já estava tenso, porque tipo assim, é ela, é aquela pecadora. E além da situação, entre aspas, constrangedora daquela mulher aos pés do convidado, agora ela ainda solta os seus cabelos diante de todo mundo que está ali à mesa. Para a época, foi uma cena chocante. A reação interior do fariseu ainda foi, em certa medida, comedida. Porque dentro dele, qual foi o questionamento dele? Não tanto quanto a mulher, mas foi quanto a Jesus. E diz que ele falou para si mesmo. Você já falou alguma coisa para você mesmo? Agora você fala todo dia. Não é? É quando você pensa e dentro de você, você fala algumas coisas, mas não sai pela sua boca. Meu Deus do céu, se saísse tudo, hein, irmão? Já pensou, irmã? Já tinha acabado o casamento. Com o que sai, o negócio às vezes já fica difícil, não é? Então ele falou para si mesmo, ele não soltou o som. Mas Jesus sonda os corações. Jesus conhece os corações. E Jesus então estabelece um diálogo inicialmente com Simão, porque Jesus lê o coração de Simão. Pensando então nessa cena, como é que o Evangelho se revela aqui? Como que ele está se processando na mente e nos corações? Quando a gente olha para essa mulher, a gente percebe algumas coisas tremendas que o Evangelho faz. Tremendas. Nós não sabemos quando ela havia tido algum contato com Jesus anteriormente. O que será que ela já tinha ouvido? Será que ela estava, por exemplo, no momento do Sermão do Monte, ou diante de um milagre de Jesus? O que aproximou essa mulher, em termos de coração e mente da pessoa de Cristo? Porque você há de convir comigo. Ela não chega ali, tipo assim, me disseram que vem um mestre, eu vou lá na casa do fariseu. Não, ela foi porque ela já estava tomada, impactada, transformada pelo Evangelho. Ela quebra todos os protocolos, ela quebra todas as barreiras do coração dela, os medos, os receios. Talvez, inclusive, ela que já não tinha reputação, de repente você, olha, eu ainda vou me colocar diante de gente que me vê assim. Ela quebra tudo isso, ela chega ali já para ungir os pés de Jesus. E ela chega em prantos. Aquela mulher não soltaria o cabelo para enxugar os pés de Jesus se ela tivesse soltado uma ou duas lágrimas. Ela solta os seus cabelos num ato tão violento culturalmente falando, porque ela encharcou os pés de Jesus com seu choro. Então tudo isso revela o quê? Que o coração dela já estava tomado pelo Evangelho. Nós não sabemos quando e nem como, mas ela já chega ali transbordante. Por quê? Porque o Evangelho gera um reconhecimento.
Você pode ouvir sobre Jesus. Você pode conhecer as histórias da Bíblia. Você pode ter uma noção teológica do ensino cristão. Você pode até estar num ambiente que você vê pessoas que estão sendo tocadas pelo Evangelho. Mas uma das formas de você saber se o Evangelho está dentro de você ou não está dentro de você é quem Jesus é para você. Porque quando o Evangelho, que é a mensagem, que é o poder de Deus, alcança o nosso coração, há um reconhecimento. Jesus é único, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o único que pode me perdoar e me salvar. Jesus não apenas é o único, mas eu o reconheço. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Não há ninguém mais importante do que Ele. Simão estava pertíssimo de Jesus. E Simão, ao mesmo tempo, estava tão longe, tão distante. Porque Jesus estava fisicamente perto de Simão, mas o coração de Simão estava a quilômetros e quilômetros de distância do Mestre. Então Simão não o reconhecia, Simão não o honrava, Simão não percebia, com toda a sua religiosidade, com toda a sua formação, com o seu costume de ir às sinagogas, de ler a lei, de repensar, de fazer coisas certas, de obedecer, inclusive coisas que nem a Escritura pedia. Porque fariseu não podia nem cuspir no dia de sábado, você sabia disso? Mas por quê, pastor, que eles não podiam cuspir no dia de sábado? Porque eles eram tão legalistas, que se você cospe, a terra mexe. Se a terra mexe, você trabalhou no sábado. Entendeu? Proibiu as mulheres de olhar no espelho no dia de sábado. Vai que você vê um cabelinho branco, e arranca no dia de sábado, trabalhou, pecou. Com todo esse legalismo, com todo o conhecimento que ele tinha, com toda a sua religiosidade, estava ali do lado dele o próprio Senhor, e ele não vê. A mente dele não percebe, o coração dele não reconhece. Quando o Evangelho entra em nós, Ele abre a nossa mente para quem Jesus é. E Ele abre o nosso coração para se render a Jesus. Para se dobrar diante de Jesus. Para adorar Jesus. E aí isso gera uma outra coisa, que é uma afeição. Você quer saber se o Evangelho está em você ou não está em você? Se essa mensagem já te transformou ou não transformou? O quanto você ama Jesus? Tem umas coisas assim, quase de criança, né? Que revelam para nós algumas inclinações do nosso coração. Vou te dar um exemplo. Quando você ouve Jesus está por vir, o que vem no seu coração? Um anelo, um anseio, um desejo, ou vem muito mais um medo? Ou uma competição? Né, irmãozinho, irmãzinha? Nossa, mas eu nem casei, pastor. Ou como aquele senhor que o pastor, Jesus está chegando. Irmãozinho, empresário, começando a ganhar dinheiro. Mas logo agora comecei a ganhar dinheiro. Então, às vezes, dentro de você tem umas coisas que, quando você olha para Jesus e olha para essas coisas, no fundo, você sabe. Dentro do seu mundo interior, você sabe. Qual é o anelo que tem no seu coração? A paixão que tem no seu coração? O amor que tem no seu coração? Ou Jesus é um elemento tão distante que a ideia de soltar uma lágrima que seja por esse homem que viveu há 2000 anos atrás
em nada consegue te alcançar. Porque quando o Evangelho vem aqui e desce para cá, você começa a amá-lo. Em uma das cartas de Paulo aos Coríntios, tem uma das chamadas regras de exclusão. Nós sabemos o tanto que Deus odeia o divórcio. Sabemos quanto Deus odeia o divórcio. Sabemos como a palavra de Deus diz que a gente precisa honrar essa aliança. Mas existem, biblicamente, duas regras de exclusão. O que é regra de exclusão? As duas situações em que esta aliança sendo quebrada, o Senhor não nos responsabiliza. A primeira, quando lá em Mateus, Jesus fala sobre as relações sexuais ilícitas, como uma quebra da aliança. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala o seguinte, e você vai entender por que eu estou citando isso. Pastor, o que tem a ver isso aí, negócio de casamento, regra de exclusão, com o que o senhor está pregando? Tenta entender comigo. Se o seu cônjuge te colocar na parede, ou Jesus ou eu, você resolve. Se você ama mais esse Jesus ou se você ama mais a mim. Irmão, irmã, é regra de exceção. Você tem que amar Jesus acima do seu cônjuge. Você está entendendo? Quando eu digo aqui, afeição. Se você foi alcançado pelo Evangelho, Deus tenha misericórdia de nós que nós nunca vivamos essa experiência. Mas se nós vivermos, a Bíblia não fica ali em cima do muro, não. Não, vai tentando conquistar o coração, né? Vai cedendo, não sei o quê. É Jesus ou sou eu? Qual que é a resposta? É Jesus. Então você vai me repudiar, mas Jesus é quem eu mais amo sobre todas as coisas. Esse é o resultado do Evangelho. Gera reconhecimento, gera afeição. 1 João 4,19 nos diz algo que a gente não pode esquecer. Nós o amamos, porque Ele nos amou o quê? Primeiro. Então a gente ama Jesus, porque Jesus nos amou primeiro. Não é o contrário. Essa mulher, volto a dizer, nós não sabemos nem quando, nem como, mas ela se viu amada por Jesus. E agora ela chega naquela cena tomada por um amor que corresponde a esse amor que ela recebeu. E aí o Evangelho gera o que nós mais precisamos. Não apenas esse reconhecimento dentro de nós, não apenas esse amor que responde ao amor que a gente recebe, mas o Evangelho derrama sobre nós perdão. E perdão é a maior necessidade que nós temos, porque o maior problema humano, de onde derivam todos os outros. Deixa eu te falar uma coisa. Todos os problemas que você tem na sua vida derivam do mesmo fator. Eu, por exemplo, sou diabético. É um problema que eu tenho que tratar. Mas tem um fator primário do porquê eu sou diabético. Porque o meu corpo sofreu a corrupção do pecado. O pecado afetou o meu corpo. O pecado está presente na minha vida em todas as dimensões, inclusive num corpo que não funciona com a harmonia que originalmente ele deveria funcionar. Nesse caso não é o meu pecado especificamente, necessariamente, mas é a presença do pecado. Só que essa corrupção do pecado está em tudo e em todos os lugares. Não há um justo sequer, porque as justiças de vocês são como trapo de imundícia. E não há um lugar nesse planeta que tenha escapado do poder corruptor do pecado. Então,
o grande dilema humano, e não só humano, da própria criação, é o pecado. Pastor, mas se existe Deus, por que, pastor, eu não entendo, existe o mal no mundo? Porque entrou o pecado. Se Deus é justo, se Deus é bom, por que as pessoas morrem? Por que tem fome? Por quê? Por quê? Por quê? Você tem que entender o que foi o pecado que o pecado fez. Se você não entender o impacto do pecado em você, nas pessoas, no mundo que está ao seu redor, você não entende o Evangelho. E você não entende porque o mundo está do jeito que está, apesar de existir um Deus bom e perfeito, e dele ter criado tudo bom e perfeito. Então o grande problema é o pecado. E Jesus vem a esse mundo porque há um plano redentivo de Deus quanto a quê? O pecado. Então, você pode receber muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Você pode ser curado. Né? Senhor, se o senhor quiser, cura esse pâncreas. Vou ficar feliz. Parar de tomar metformina, esse negócio aí. Pode ser. Você pode receber a bênção de um bom emprego. Você está precisando para falar amém, viu, irmão? Não tem problema, não. Eu não estou dizendo que isso é ruim, não. Eu estou dizendo que é bom. Deus pode te dar um casamento abençoado. Deus pode conceder filhos. Deus pode te abençoar. Você está endividado, você começa a orar. Senhor, me ajuda. Eu preciso pagar essas dívidas. E Deus pode abrir portas que você nem espera. Mas não há bênção comparável à bênção do perdão de Deus. Se Deus ressuscitasse você no dia que você morresse, para você viver mais um tempo, olha só, como Ele fez com Lázaro, como Deus fez na vida de Dorcas, aquela mulher misericordiosa. Mas deixa eu te falar, seria por um tempo, até que Cristo venha. Porque fora Cristo que ressuscitou e nunca mais ele irá morrer, Lázaro morreu, Dorcas morreu, eles viveram mais um tempo. Então qual é a maior de todas as bênçãos? Qual é o maior de todos os milagres que pode acontecer? Você ser perdoado. Então você quer entender se o Evangelho, que é a mensagem, que é o poder de Deus, que é o próprio Cristo em você ou não, está em você, se você se vê perdoado ou você não se vê perdoado. Então Jesus pode estar aí do seu lado, ó. Mas se você não teve um encontro de perdão e reconciliação através da obra de Jesus, meu querido, o Evangelho está à margem de você. Como esteve à margem de Simão. E aí, o Evangelho gera, além desse reconhecimento, dessa afeição, e da experiência do perdão, aí o Evangelho gera uma coisa que todos nós ansiamos e que nós somos enganados achando que a resposta para isso está nas circunstâncias melhorarem, nos problemas terminarem, nas dívidas serem pagas, na conquista daquilo que eu não conquistei. Nada, nada. Quantas pessoas chegam lá? Quantas pessoas têm muito mais do que você? Quantas pessoas já conquistaram o que você quer conquistar e estão infelizes, machucadas, quebradas, frustradas, desejando a própria morte? O que você precisa é uma coisa que só Jesus tem para dar: paz. Paz, a paz de Deus. Então você quer saber se o Evangelho está em você, entrando em você? Como é que você se sente em relação a Deus? Em paz. Hoje à noite eu vou falar, dentro da série de sermões do culto das 18, sobre justificação. Se você tem dificuldade de entender isso, venha às 18 horas em nome de Jesus. Se você tem facilidade, venha assim mesmo, porque é culto, vem adorar a Deus. Romanos 5:1.
Justificados, pois, pela fé, porque o perdão vem pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E nos gloriamos até nas tribulações. Olha como é que esse negócio de evangelho é loucura. O pau está quebrando, os problemas estão vindo, e a pessoa está dizendo, glória a Deus. Hã? Glória a Deus. Aí você ora, ao invés dos problemas resolver, pioram. Glória a Deus. Ah, Senhor, me dá força, mas glória ao teu nome. Glória ao teu nome por essas tribulações. Eu fico envergonhado, às vezes comigo mesmo, de, por exemplo, ver um vídeo, depois procure lá na internet, Dr. Russell Shedd comentando sobre o câncer, que veio inclusive a levá-lo a óbito. Dr. Shedd, naquela altura da vida, um homem de Deus passando por um câncer, aí você vê aquele rosto sereno, e ele dizendo assim, ah, meus irmãos, eu tenho glorificado a Deus por essa doença. O quê? Porque ela tem me ensinado. Mas por que isso? Porque existe uma paz que só o Evangelho pode dar. Está acima das circunstâncias. Alguém deve lembrar aquele cântico antigo. Esta paz que sinto em minha alma. Como é que é? Porque tudo. Esta paz que sinto em minha alma. É? E aí? Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe para o amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. É o Evangelho que produz paz, paz de Deus. Nesta manhã eu concluo, clamando a você. Não viva à margem do Evangelho. Não permita que Jesus esteja tão perto de você, mas tão longe do seu coração. Aquela mulher fez o oposto de Simão. Ela lavou os pés do Senhor com suas lágrimas. Ela ungiu o Senhor com alabastro. Ela beijou o Senhor como sinal de respeito e de amor e de afeto. E ela teve reconhecimento. Ela se reconheceu e reconheceu Jesus. Ela teve a bênção do perdão. Ela teve a conquista da paz. Vá em paz, minha filha. A tua fé te salvou. É o que Deus quer para você. E se você tem estado esquecido disso, nessa manhã, talvez seja um momento de você falar assim, Senhor, é isso. É estar aos teus pés, Senhor. É lembrar o quanto eu sou amado, o quanto eu sou amada pelo Senhor. Senhor, nesta manhã, renova o meu amor, porque é sempre assim, irmãos. Ele nos ama primeiro, Ele nos ama primeiro, Ele nos ama primeiro. E quando você lembra o quanto você é amado, o seu amor se desperta por Ele. Curva a sua cabeça e vamos orar. Te louvamos, ó Deus, pela mensagem do Evangelho. Te louvamos pelo poder do Evangelho. E te louvamos pelo Teu Filho, que é o próprio Evangelho diante de nós. E nesta manhã, pedimos que sejamos como aquela mulher, porque somos pecadores como ela era. E não como Simão, autossuficiente, que não reconheceu a autoridade do Teu Filho, e que estava ali recebendo o Salvador, mas com toda a sua religiosidade, os seus olhos continuavam cegos. Não permita que seja assim conosco, mas desperta a nossa alma para caminharmos contigo, servindo o nosso Senhor, amando a Jesus e andando com Ele todos os dias da nossa vida, até que nós possamos estar plenamente dentro do Teu reino que está por vir.
Oramos, ó Deus, entregamos nossas vidas a Ti, em nome do Teu Filho amado, a quem também nós amamos. Amém.